Em razão, do seu desejo de manter o gasto público elevado, em razão do ano eleitoral, e acreditando talvez que isso seja um estímulo à economia, o que se mostrou justamente o oposto, o governo, então, ele frauda o decreto de contingenciamento, porque ele ignora dados oficiais de que ele tinha ciência, que ele coletou oficialmente e dos quais ele não poderia se apartar. Então ele ficou com um orçamento mais livre do que ele poderia ter para realizar um nível de despesa maior. Mas não bastava ter o orçamento livre, precisava ter dinheiro para executar essa despesa. E da onde vem o dinheiro? Exatamente do uso dos bancos públicos para a execução dessas despesas. Então, como é isso? Ele vai lá buscar o dinheiro no banco? Não, ele tem a obrigação de mandar e não manda. E usa o banco como se fosse um cheque especial. O Banco do Brasil acumula um saldo negativo de bilhões, o BNDES acumula um saldo negativo de bilhões e a Caixa também foi utilizada durante o exercício em bilhões. Esses recursos que deveriam ter ido para os bancos públicos foram desviados para o pagamento de outras despesas do governo. Então, há uma fraude, uma maquiagem fiscal e uma fraude engendrada para fazer um gasto público insustentável em ano eleitoral, obviamente, com o objetivo de vencer as eleições. O Brasil foi vítima de um estelionato eleitoral, porque o governo apresentou um desempenho, uma performance resultante de meios ilícitos de ação. Ele não poderia utilizar 40 bilhões de reais dos bancos públicos para a realização de despesas primárias no nível extraordinário em 2014 e que depois foram cortados em 2015 e agora mais cortados ainda em 2016. O que verificamos em 2015? A continuidade de algumas destas graves irregularidades. O governo encerra 2014 devendo bilhões ao Banco do Brasil e ao BNDES. A Caixa ele pagou no final de 2014. Mas ao Banco do Brasil e ao BNDES, não. Ele entra o ano devendo parcelas de vários exercícios anteriores, portanto, um saldo acumulado bilionário. É fato notório que as pedaladas só foram quitadas, só foram pagas ao final de 2015 e continuou em 2015. O Plano Safra não está no relatório do TCU de 2015 de outubro, não está, não veio para cá. O relatório de 2015 que nega, que pede para as contas da presidenta ser reprovadas, não faz menção à operação do Plano Safra, não faz. Absolutamente depois faz. que ele responder, senador, a senhora faz a réplica. Está aqui, olha, senadora. Então eu preferia que é melhor. É um documento do Banco Central, não é nem do TCU, do Banco Central. Aqui tem o Banco Central um documento que ele fala toda a evolução dos saldos da União com as instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, FGTS, além das instituições financeiras do FGTS. Aqui o saldo todo ano. Não foi o TCU. Mas não é isso que veio pelo TCU. Está no relatório, perdão, mas está no relatório. E isso está também na auditoria que foi julgada pelo tribunal em abril de 2015. E, a meu ver, um governo prudente e que tem reverência pelas instituições e pelo ordenamento jurídico, aquele sinal de alerta, aquele julgamento do TCU foi categórico, porque houve uma convergência do trabalho magnífico dos auditores do Tribunal de Contas, do parecer do Ministério Público, uma votação unânime, que foi confirmada alguns dias depois por uns embargos de declaração opostos pelo governo. Nas contas do governo foram novamente rechaçadas. Então, o TCU sempre foi firme e coerente em repelir aquela conduta de financiamento da União por bancos federais. Então, o TCU não pediu para o Congresso, para o Poder Executivo, editar um decreto inconstitucional e ilegal. Ele assim fez porque ele quis. E o que é o dolo? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Ele não se confunde com má fé. Eu confesso que tem outras questões que Vossa Excelência colocou. A questão da anualidade. Assim, se Vossa Excelência ler o manual técnico de orçamento do Ministério do Planejamento, lá está na internet, qualquer um pode acessar.
Lá está escrito o que é o princípio da anualidade. Diz apenas: o orçamento se refere ao conjunto de receitas e despesas de um ano. Nada mais que isso. O princípio da anualidade não significa que eu só faço controle da verificação da legalidade quando acaba tudo. O princípio da anualidade não é um habeas corpus, não é uma autorização para o governo gastar de maneira ilegal, errada, descumprindo meta. É, ao final, tentar arrumar tudo com uma aprovação emergencial da meta, ao final, apagar das luzes do exercício. O princípio da anualidade não tem, nunca teve esse escopo. E eu concluo aqui falando de outras confusões. No relatório, existe uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento, que são coisas diferentes. Vou começar pelo que Vossa Excelência disse no fim. Decreto de contingenciamento é completamente diferente de decreto de crédito suplementar. Exatamente, eu não estou confundindo isso, nem o TCU não confunde isso, ninguém que entende da matéria confunde isso. E é justamente o que Vossa Excelência está confundindo quando Vossa Excelência faz a leitura desse trecho de uma página de um relatório do tribunal, que tem mais de 500 páginas, e que não examinou, em 2009, não examinou decretos de edição de créditos suplementares. O tribunal não se debruçou em 2009 sobre edição de decretos de créditos suplementares. Nesse relatório que Vossa Excelência leu, há uma notícia da adoção pelo governo para os decretos de contingenciamento da meta fiscal futura, o que é um erro do governo, mas o TCU, quanto a este aspecto, não se colocou nem abonando e nem rejeitando. E quanto aos decretos de crédito suplementar, o Tribunal de Contas da União nunca disse que eram legais, legítimos ou corretos, ou correta a edição de decreto de crédito suplementar em descompasso com a meta fiscal. E mais, já vou repetir o que disse, não é o que disse ou deixou de dizer o Tribunal de Contas da União que configura a discrepância da conduta com a lei ou com a Constituição. A inconstitucionalidade do decreto se dá quando ele é editado. A opinião técnica do TCU é relevante, é importante e ele presta um grande serviço à nação brasileira e orienta muitas das tomadas de decisões deste Congresso, mas não é vinculante nem constitutiva de novas normas. Por isso, nem retroage, nem age para o futuro, criando nova condicionante legal. O que vale é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta, a meta é anual, mas ela é para ser cumprida dia a dia. Claro, senão ela não condiciona o comportamento, justamente porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não quer que o gestor atue com toda a discricionariedade para no final do ano, não deu para cumprir a meta. Então ele obriga o gestor a ir se condicionando o ano todo, contingenciando. Por que existe contingenciamento? É porque existe meta para ser observado durante o exercício, não é final do exercício. O orçamento tem todos esses princípios conhecidos e considerados, anualidade, universalidade, unicidade. Mas isso são princípios do beabá de orçamento, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui de meta anual, que tem que ser observada ao longo do exercício. Qual é o Quando a dolo? meta é modificada no meio do ano por uma necessidade decorrente das variáveis macroeconômicas, ela vai condicionar o comportamento para o futuro. Ela não retroage para prejudicar nem para beneficiar. Ela faz aquilo, ela tem os efeitos que lhe são próprios, de projetar efeitos para o futuro. Daquele momento para frente, a meta passa a ser outra, então o condicionamento que o governo tem que observar é aquele outro aprovado no novo projeto de lei. Vamos começar pela Constituição, artigo 5º, inciso 39. O senhor leu. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei não existe, pelo amor de Deus. É básico isso, senador. Isso é básico, é elementar, senador. Não pode haver debate paralelo. Sem lei a palavra anterior está que o defina. Com o doutor Júlio Marcelo. Vou repisar esse ponto. Não é o que o TCU fala ou deixa de falar que constitui crime, que constitui crime de responsabilidade, que constitui ilícito. O TCU pode achar uma coisa, o Ministério Público Federal pode entrar com uma ação contestando e que vai valer é o quê? É a conduta e a norma.
Não é o que o TCU diz ou deixa de dizer. O que o TCU diz é importante para orientar o debate, para dar uma satisfação à sociedade, para informar os senhores senadores, os senhores deputados federais. Mas não é ele que constitui a irregularidade. A irregularidade se constitui pela prática incompatível com a legislação. Esse é um aspecto. A questão do volume de contingenciamento. Se tem um legado que toda esta discussão pode deixar, é o realismo fiscal e a responsabilidade fiscal efetiva, e não de faz de contas. Porque não adianta aprovar um orçamento em que o Congresso inclui uma série de pedidos, atende sim por uma série de despesas demandadas por vários setores da sociedade brasileira, demandas todas legítimas, mas que cabe ao Congresso fazer o arbítrio, o juízo daquilo que deve ser prioridade, aquilo que vai receber o sim ou não, com base em estimativas de receita otimistas, infladas, de um PIB que vai crescer 5% ao ano, né? E no ano seguinte a gente tem um encontro marcado com a realidade, em que a receita não vai crescer aquele percentual estimado. E é por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito prudentemente, exige do governante este contato com a realidade. Ele tem que contingenciar, ele tem que limitar, e ele tem que, enfim, se ele não foi realista quando enviou a proposta ao Congresso, ele tem que ser realista no momento da execução. O caberia ao Poder Executivo, assim como o primeiro-ministro... 2015 foi o maior contingenciamento da história, o maior ajuste da história. O contingenciamento foi devido... Pelo amor de Deus. O contingenciamento foi devido... Eu falei no meu tempo, senhor presidente. Um minuto a mais para o doutor Júlio. Então eu quero o meu minuto também. Senhor presidente. O contingenciamento tem que seguir as regras editadas e criadas pelo Congresso Nacional. Não é o tribunal, um capricho do TCU que quer que o ordenamento jurídico do Brasil valha. A Constituição e a LRF foi editada e a Lei Orçamentária foi editada pelo Congresso Nacional. Não é o TCU que criminaliza a política, são as condutas ilegais em descompasso com a norma que torna essa política ilegal ou criminosa. Então, vamos estabelecer as responsabilidades a quem tem responsabilidade.